É uma grata satisfação contar com a sua presença. Eu sou Reginaldo Osnildo, este é o Empreender na Cidade e hoje nós vamos falar sobre investimentos. Mais especificamente, o investimento para a pessoa jurídica. Fique com a gente, não saia daí, vai até o final nesse diálogo que você vai sair daqui muito satisfeito. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Estou aqui na Siglo Investimentos, estamos mantendo a distância adequada, né? O pessoal aqui super gentil, os protocolos de segurança sendo respeitados. Estou com o Everton Silva, ele que é assessor de investimentos na Siglo Investimentos, um dos sócios, né? E ele conversa diretamente com as empresas, né? Com as pessoas jurídicas. E aí, claro, a gente fez essa provocação, a Siglo Investimentos, estamos com o Everton Silva aqui. Antes de a gente entrar nesse diálogo, antes de a gente falar sobre investimentos propriamente dito, né, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, seja no rádio, seja nas redes sociais, conheçam o Everton Silva, né? Então, Everton, se você fosse falar para quem está nos acompanhando agora, definir, né, quem é Everton Silva? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Reginaldo. É um prazer para a gente estar aqui falando sobre investimento, falando sobre empreendedorismo aqui com vocês. Para a gente é um compromisso nosso também da Siglo estar sempre tentando ajudar a promover essa questão do investimento e do empreendedorismo, principalmente aqui na nossa cidade, né? Me apresentar primeiramente para quem não me conhece, meu nome é Everton Silva, eu sou natural aqui de Tubarão, formado aqui na Universidade, na Unisul, Universidade Sul de Santa Catarina. Tenho uma experiência aí de 8 anos em 2 grandes multinacionais aqui que atuam no Brasil, que é o Banco Itaú, 6 anos aí, desses 6 anos no banco, 5 como gerente de conta pessoa jurídica e mais 2 anos trabalhando como gerente de conta pessoa jurídica na Telefônica. Tenho por formação também formação em comércio exterior pela Abracomex e hoje sou sócio e assessor de investimentos aqui da Siglo, que é o nosso escritório aí que já vai completar 2 anos esse ano aqui em Tubarão. Quando você ouve, né, o Everton Silva, o Júnior, lá na Rádio Cidade, naquele minutinho, no jornal da Rádio Cidade em dia em Criciúma também, talvez você não conhecesse esse lado, né, o lado de que ele acabou de mencionar. Você teve uma experiência em banco, né, já lidando com esse processo, conversando com as pessoas jurídicas, e você traz essa experiência, então, para um know-how, né, que é o investimento, né? Se a gente fosse falar hoje sobre empreendedorismo, né, não tem como não deixar de falar investimento em tempo, dinheiro. O que mais que a gente poderia falar que vocês assessoram as pessoas? O nosso papel aqui, o papel da Siglo Investimentos é justamente esse, né? É fazer as pessoas enxergar investimento com uma maneira mais, vamos dizer assim, mais profissional, né? Nós no Brasil, a gente ainda não tem educação financeira nas escolas, que é uma batalha nossa que trabalha com investimento, com economia. Então nós somos muito leigos nessa questão de investimento comparado a países mais desenvolvidos. E a XP, que é a nossa corretora hoje, que todos os nossos assessores da Siglo somos assessores da XP Investimentos, nós distribuímos a marca XP Investimentos. Então, o que nós trazemos para os nossos clientes? Nós trazemos um modelo americano de atendimento, né? Hoje no Brasil, o cliente está acostumado com, por exemplo, o atendimento dos grandes bancos. Você vai num banco hoje, enfim, o banco ele não cuida só apenas de investimento. O banco ele vai cuidar, o teu gerente do banco ele vai te vender um seguro, ele vai te vender um consórcio, enfim. Ele não foca só apenas no investimento. E a proposta que a XP trouxe para o Brasil é essa proposta dos países desenvolvidos, né, de cuidar do seu investimento, de fazer uma coisa mais profissional. Nos países desenvolvidos, só para contextualizar, eu morei 2 anos fora do Brasil, Canadá e Estados Unidos, posso dizer um pouco mais com propriedade sobre esses 2 países. Você vai num banco, por exemplo, nunca tem clientes no banco, não tem fila nos bancos, porque banco lá é apenas para serviço bancário. O cliente ele vai lá para fazer uma transferência, para sacar um dinheiro, ele não vai lá para contrair empréstimos, enfim. Se um cliente ele vai precisar de investimento, ele vai num escritório de investimento. Se ele precisa de um seguro, ele vai a uma seguradora. Se ele precisa de uma capitalização, ele vai
uma securitizadora, enfim. Esse é um modelo dos países desenvolvidos que a XP trouxe para o Brasil, e aí é onde entra a Signo, né? Falando um pouco mais da Signo, nós somos um dos escritórios da XP Investimentos, de mais de 400 escritórios que a XP hoje tem pelo Brasil, e a nossa operação é toda concentrada aqui em Santa Catarina. Hoje nós temos a nossa matriz em Florianópolis, né, com os nossos sócios fundadores, e temos hoje a nossa filial aqui de Tubarão, e inauguramos esse ano também a filial de Itajaí. Fazendo um link com o assunto aí, que é o principal aqui da nossa conversa, que é o empreendedorismo, essa hoje é uma das nossas maiores funções aqui, debater sobre empreendedorismo com os nossos clientes, ajudá-los da melhor maneira possível, fazendo uma gestão de fluxo de caixa principalmente mais interessante, mais assertiva, estando próximo deles, dando informações sobre o mercado. Então, basicamente, tudo que a gente tem hoje na parte de investimentos no país, né, nós conseguimos trazer para os nossos clientes, porque a gente vive o investimento, né, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, a gente consegue passar para os nossos clientes as melhores informações para ele gerir o caixa da empresa dele ou para ele gerir a renda dele, pessoa física. Então, essa que, para mim, é um dos principais pilares do empreendedorismo, primeiramente, de saber lidar com a questão financeira, né? Saber equilibrar o seu caixa para aí sim poder fazer os investimentos, claro, investir, tentar sempre investir da melhor maneira possível. Eu acho que esse é um dos grandes caminhos para a pessoa ter sucesso aí no empreendedorismo. Everton, muito legal isso. Aliás, eu não sabia disso, tá? A gente sabe, claro, que os bancos têm aí vários serviços, vários produtos, mas eu não entendia essa lógica de que a Siglo, por exemplo, é uma empresa especializada num único nicho só para poder fazer você investir bem. Eu não tinha esse entendimento. Quando você traz, e aí isso é muito bacana, porque por trás da Siglo tem uma metodologia que é a XP Investimento. Me corrija se eu estiver errado, por favor, tá? Então, quando você traz aí esse processo, né, vocês enquanto um braço da XP, enquanto trazendo uma metodologia que dá certo fora, né, para cá, para o local, né, vocês acabam impactando em muito a vida das pessoas, né, porque acaba dando muito certo no dia a dia, né. Antes que a gente caminhe mais para o investimento, para essa questão do empreendedorismo, eu queria entender de vocês assim, num primeiro momento, o empresário chega aqui, conversa com vocês, entende essa metodologia, né, abraça a causa junto com vocês. Ele já sente o impacto em pouco tempo? Como é que isso funcionaria ou funciona? Não sei. Desde o primeiro momento que o cliente senta aqui e nos dá a oportunidade de falar com ele, a gente consegue sim causar um impacto muito grande, porque, como eu te falei, hoje a nossa diferença para o banco, principalmente a questão de opções de investimento, é muito grande, né? Como eu falei anteriormente, os bancos eles não se concentram apenas no investimento, e como nós aqui somos uma empresa que nos concentramos apenas no investimento, a gente consegue dar muita opção para o nosso cliente. Para te dar um exemplo, o banco normal, quando você chega lá, pessoa física ou pessoa jurídica pedindo uma indicação de investimento, o seu gerente ou a área de investimentos do banco vai te dar 5, 10 opções, enfim, um cliente premium aí vai ter um pouco mais. Nós, dentro da XP, nós temos mais de 800 opções de ativos diferentes que nossos clientes conseguem investir. Eu não entendo muito, então vou te interromper frequentemente para entender o que é essa lógica de ativos, né? Eu sou um MEI, vamos supor, chego num banco comum, eles vão me dar 5 opções para que eu pegue o meu dinheirinho e faça ele crescer. No caso da XP, vocês têm 800. O que são essas 800? Sim, o que são esses 800 ativos, né, financeiros, né? Hoje, as principais formas de investimento que a gente classifica é o investimento em renda fixa e o rendimento em renda variável, né? Muitas pessoas confundem também a XP Investimentos apenas como renda variável, apenas como ações, como os fundos de ações, enfim. E não, nós temos também uma infinidade de opções na renda fixa para os nossos clientes poderem ter melhores opções. Por que eu estou falando isso, melhores opções? A questão do banco que eu te falei, se você é um empreendedor, você tem lá um caixa, vamos supor, sobrou um dinheiro esse mês, a gente consegue te dar muito mais opções
do que o banco consegue te dar hoje. Por quê? Por que isso, né? Porque a XP ela distribui para mais de 60 bancos, e não só do Brasil, do mundo inteiro. Então, por exemplo, se você é cliente do Itaú ou do Bradesco, não falando aqui mal dos bancos, mas assim, o banco ele vai te dar as opções de investimento dele, do banco. O cliente da Caixa vai ter a opção da Caixa, o cliente do Banco do Brasil vai ter a opção do Banco do Brasil. Para fazer o dinheiro girar. Para fazer o dinheiro girar naquelas opções de investimentos deles. A XP, como a gente trabalha com mais de 60 bancos, a gente procura os melhores, os que estão rendendo mais, os que a gente acredita, os que a gente confia, os que a gente vê a história de um gestor de fundo, vê a história que está por trás do investimento. Então a gente consegue selecionar melhor os investimentos, os melhores realmente do mercado, e colocar para o nosso cliente. Por exemplo, voltando ao exemplo do cliente que tem um dinheiro sobrando, o banco vai te dar uma opção lá de um CDB, enfim, e de uma outra opção de caixa com liquidez ali, que tu precisa sacar o dinheiro a hora que tu quiser. E a gente consegue aqui ter mais de 100 opções para montar uma carteira para esse cliente e fazer uma gestão mais efetiva desse caixa, para o dinheiro render mais, né? Para ele poder ter uma melhor gestão de caixa, né? Ô Everton, uma das coisas que está no imaginário social, né? Eu desconheço e por isso aproveitando essa conversa para entender, é que quando a gente investe um dinheiro numa situação, o dinheiro ele tem que ficar um bom tempo retido para ele ter um retorno. Você mencionou há pouco que há a possibilidade de ter esse dinheiro mais flexível. Eu queria entender, poderia explicar um pouquinho esses dois processos? Posso, claro, Reginaldo. Liquidez é uma coisa muito importante, tanto para traçar perfil de investimento, né, para saber se um cliente é um cliente um pouco mais conservador, se ele tem um perfil mais agressivo com relação a crédito. Mas o que é a liquidez, que a gente tanto fala na economia e nos mercados? É essa possibilidade de tu poder ter o teu dinheiro a hora que tu precisar. Tá? Então, por exemplo, empresas, elas geralmente precisam de liquidez, porque elas precisam de giro, elas não podem ter um dinheiro preso, entre aspas. Então, elas precisam de ativos, de investimentos que ela possa tirar e colocar o dinheiro a hora que ela quiser. E isso impacta muito na hora da gente montar uma carteira, né? Se a gente monta uma carteira mais líquida, obviamente nós não temos muitos investimentos, muitas opções para poder estar rentabilizando melhor o cliente. Mas se, por exemplo, o cliente ele tem um tempo para perder de liquidez, ele tem um tempo maior para deixar esse dinheiro parado, a gente consegue achar opções melhores no mercado para o cliente estar podendo investir melhor e estar podendo aí ter uma rentabilidade maior. Se a gente pensa, por exemplo, pensando em empresas, né, PJ, a grande maioria das empresas aqui na região são comércios, né, comerciantes. Sim. E eles trabalham com fluxo de caixa. Você mencionou, novamente, me corrija se eu estiver errado, eu tô entrando aqui nessa conversa, aprendendo muito com você, inclusive reforçar o nosso agradecimento, não só ao Everton, mas ao Júnior da Siglo, né, parceiraço lá da Rádio Cidade, parceiros, né, da Rádio Cidade. E aí você mencionou que vocês fazem uma espécie de gestão de fluxo de caixa, seria isso? Não, eu entendi errado. Na verdade, a nossa gestão é da parte de investimento. Quando eu falo que a gente impacta o fluxo de caixa da empresa, é porque imagina só, Reginaldo, se tu tem 10 mil hoje parado no banco em um fundo de investimento que está te rendendo, por exemplo, 0,80% do CDI, e tu tens a opção de procurar no mercado, que é o nosso caso hoje na XP, um investimento que tenha um histórico de rentabilidade melhor ou mais opções de investimento, logicamente, se você fazendo o dinheiro render mais, a gente te dando essa opção, tu consegue otimizar o teu caixa na tua empresa, tu consegue ter mais dinheiro, né? Então, esse que é o objetivo da gente hoje se diferenciar do banco, né? Dar mais opções para o cliente, para ele poder ter mais rentabilidade e conseguir gerir melhor o recurso dele. Quando você mencionou as 800 opções, são 800 opções para a pessoa jurídica, né? Pode... Não, 800 opções no geral, No geral. Pessoa jurídica a gente tem mais de 200 especiais para pessoa jurídica, mais 800 eu digo no geral, pessoa física e pessoa jurídica. Vamos supor que tem algum empreendedor, algum empresário nos acompanhando aqui agora, e aí ele tem aquele valor que você usou como exemplo, tem 10 mil reais lá parados, né? Tem todo um movimento já acontecendo, ele está todo organizado, e tem aqueles 10 mil reais lá que está em algum lugar, sei lá, debaixo do colchão, na famosa poupança. Na poupança, né? E aí ele está nos acompanhando e aí, eu tenho interesse em pegar esses 10 mil reais e fazer ele render, né?
de pronto, assim, a primeira opção que você daria? Então, hoje, o que nós indicamos muito aqui, o que nós estamos fazendo? Nós atrelamos muito o investimento à inflação, né? Ao IPCA, por exemplo. Nós temos muitos investimentos na renda fixa atrelados ao IPCA. O IPCA, para quem não sabe, é o medidor nosso, o indicador de inflação do país, né? Então, assim, qual que é o racional que deveria ser de todo investimento? A gente ganhar da inflação, né? O ano passado aconteceu um fato bem relevante na economia brasileira, é que a gente teve um juro real negativo aí de mais de 2%. O que é isso? A nossa taxa de juros Selic, hoje a taxa básica do governo está muito baixa, hoje ela aumentou um pouco, está em 2,75%, mas o ano passado o cliente que, por exemplo, deixou o dinheiro no banco, ele perdeu 1,9%, então ele perdeu dinheiro, né? Por quê? Porque a inflação aumentou, o preço dos produtos aumentaram e o teu dinheiro não aumentou na mesma proporção, né? Matematicamente, tu até teve um ganho lá no banco, mas se tu contar a inflação, a gasolina, o mercado, tudo que aumentou, tu acabou perdendo dinheiro. Então, qual que é a opção que a gente costuma dar aqui? Óbvio que tem vários perfis de investimento, essa é apenas uma das opções. Mas a gente gosta muito de ativos hoje, no cenário econômico que está hoje, atrelados ao IPCA. Porque aí você ganha a inflação, né, que esse ativo, que esse fundo vai te pagar, mas uma taxa ali pré-acordada, enfim, tem várias opções de investimento nesse sentido. Então, às vezes o cliente está lá no banco, atrelado ao CDI, atrelado à taxa de juros Selic, né, atrelado a um CDB, a um fundo de renda fixa, e fica meio cego para outras opções de investimento que ele pode ter nas corretoras. No nosso caso, hoje a XP ela já é um banco, né, mas nós somos hoje também a maior corretora do país. Então, abrir o leque, abrir a cabeça para outras opções de investimento. É o que geralmente o empreendedor ele não tem tempo de fazer. Ele sempre alega, né, que não tem tempo de fazer. E por isso a gente tem alguma dificuldade, às vezes, de chegar em alguns empreendedores e tudo mais. Mas é uma mentalidade que está mudando para a nossa felicidade e as pessoas, os empreendedores e as pessoas físicas estão vendo que existem mais opções de investimento seguras fora do banco, né? A XP hoje é a 10ª empresa mais valiosa do Brasil. Então, muito legal. Vamos lá, vamos tentar traduzir aqui na linguagem de quem está nos acompanhando, né? Eu tenho 10 mil reais, de um ano para o outro eu vou ganhar 10.500 ou 10.300, né? Só que aí aquele 10.300 mesmo eu ganhando, se a inflação, o IPCA, toda essa conjuntura me levar a aumento de produtos como está acontecendo, gasolina 5, 6 reais, né? Aí eu perco o poder de compra daquele valor. Então, se eu estou investindo numa poupança que eu ganho só R$300 no ano e os produtos triplicaram de valor, né, não vale mais o meu 10 mil reais como valia. Então, vocês têm o know-how, vocês têm o conhecimento para fazer com que esse investimento ele seja revertido para o cliente acima da inflação. Então, ele vai ganhar, não exorbitantemente, mas ele não vai estar perdendo o poder de compras. É isso que eu entendi? Justamente, Reginaldo. Esse é um dos nossos trabalhos, né? Nós somos especialistas todos aqui na Siglo em Asset Location, trazendo isso para um bom português, é diversificação de ativos, né? Nossa cultura, como eu falei anteriormente, nós não estamos acostumados a procurar outras opções de investimento, porque a nossa taxa básica de juros do Brasil ela sempre foi muito alta. Então, o Brasil, uma curiosidade aqui também, o Brasil é o país que mais criou milionários na renda fixa no mundo. Então, a gente nunca precisou se preocupar como que esse dinheiro estava rendendo, a gente só simplesmente deixava o dinheiro parado no banco e tinha um rendimento ok. Aí, alguns 4 anos atrás, a poupança estava rendendo em 0,6, 0,7 ao mês. Então, tu não precisava tomar risco nenhum no dinheiro, tu não precisava diversificar. Hoje a gente, como essa taxa de juros está muito baixa e o cliente do banco ele parou de ganhar esse 0,6, esse 0,7 há muito tempo, o que nós fazemos? Nós somos especializados em diversificação, em montar um cenário para o teu dinheiro que tu consiga ganhar de todos os lados. Que tu não fique preso a uma taxa de CDI, por exemplo. Por isso eu falei a opção do IPCA, que hoje é bem interessante, mas não só ela, nós temos várias opções. Então, o nosso trabalho aqui é justamente esse, fazer a diversificação para poder tirar o cliente desse cenário de taxa baixa que ele tem no banco hoje. Eu acho que a gente conseguiu explicar. Então, se você tem 10 mil reais aí no colchão, saiba que você está perdendo, infelizmente. Se você tem 10 mil reais na poupança,
também está deixando de ganhar, né? Está desvalorizando o seu dinheiro. Então, esse é o recado que a gente pode deixar nessa mensagem. Entender agora essa lógica de investimento pessoas jurídicas, né? A gente sabe que eu, Reginaldo, pessoa física, posso ter esses 10 mil reais, posso procurar a XP também. A gente tem essa conversa com o Júnior da XP para você também se inteirar. Confere aí, procura nos outros episódios. E aí a gente tem a pessoa jurídica. Qual é a diferença? Por exemplo, você lidar com uma pessoa física e você lidar com uma pessoa jurídica. É a legislação? Além dessas opções, 200 para a pessoa jurídica e um pouco mais para a pessoa física, qual seria essa diferença? A pessoa jurídica geralmente ela precisa de liquidez, como eu te comentei. Então ela não pode ter um dinheiro preso a longo prazo, por exemplo. Não que ela não possa, mas a empresa geralmente ela reinveste nela mesma para poder crescer. Então, basicamente, a diferença na hora de montar uma carteira de investimento é essa. O investimento ele é uma coisa muito pessoal. O investimento das pessoas que estão nos vendo, para cada pessoa é de um jeito diferente, o do Reginaldo é diferente do Everton, porque investimento é pessoal. É o tempo que tu pode deixar o teu dinheiro parado, é como que está a tua vida no momento, como que está o teu planejamento para o futuro. Então, tudo isso nós temos para PJ e para PF. Mas se eu fosse, como me pediu para elencar uma opção principal de diferença nessa questão de investimento, é a questão da liquidez. Porque o empresário hoje ele precisa de liquidez, ele precisa de mais assertividade no curto prazo, e é isso que a gente consegue entregar na PJ, né? na parte de investimento. Fora aí um acompanhamento profissional especializado que nós temos aqui dentro da Signo, no nosso escritório, que todos nós somos aí certificados pela CVM, pela Ancor, para poder dar essa assessoria de investimentos. Né? Vocês dão uma assessoria não só para o investimento, mas vocês também instruem o empresário, aquele empreendedor que, quero investir, mas não sei como. Eu também não sei como pegar aquele dinheirinho suado, né, conquistado, como fazer isso render. Se eu sou um empresário e venho até vocês explicam esse processo, apresentam um passo a passo, como que é esse diálogo com o empresário? Nós lidamos muito com os clientes hoje de banco, né? Independente da pessoa física ou pessoa jurídica, clientes que estão acostumados com o atendimento de banco. E a gente sabe que na pessoa jurídica, geralmente, o empresário ele não tem tanto tempo quanto a pessoa física de procurar melhores opções de investimento. Então a gente procura fazer uma análise bem profissional da empresa, do ramo de atividade, do fluxo de caixa da empresa, o que essa empresa ela utiliza hoje de serviço bancário, se ela toma crédito, se ela não toma, como que está o relacionamento dela com os fornecedores, como que é esse pagamento, como que é esse fluxo de caixa, para aí sim dar sugestões para um recurso que ela tenha lá parado, nessa questão de diversificação que somos especialistas. Então, te dando um exemplo para trazer uma coisa mais real para as pessoas que estão assistindo, um empresário que tem lá um dinheiro parado, 100 mil reais no banco, que ele não precisa assim de tanta liquidez, que ele sempre tem mais ou menos aquele dinheiro lá, a gente pega esses valores nessa conversa que a gente tem com ele e faz uma simulação do nosso cenário Everton, Siglo, XP, de como que seria se ele estivesse conosco. A gente traz um histórico dos últimos 36 meses, que essa simulação que nós fizemos para ele performou no tempo, e comparamos com o que ele tem no banco. Então, assim, fica muito tranquilo para ele na hora de tomar a decisão. Por isso que eu te falo, hoje a nossa maior luta, assim, vamos dizer, é as pessoas realmente abrirem a cabeça para essa questão da diversificação, para essa questão das opções que o mercado, não só a Siglo, não só a XP, estão dando hoje de bandeja. Então, o recado que fica realmente é esse, de não ficar refém, né, da sua conta no banco. Estou tentando entender aqui, é muita informação, eu desconheço o tema, estou aprendendo com o Everton, né? Mas se eu entendi bem, o empresário chega aqui hoje, tem 10 mil reais, 100 mil reais, vocês colocam na metodologia que tem da XP, né, e fazem com que o empresário entenda todo esse tempo que ele deixou de ganhar? Na verdade, assim, a gente não o passado passou, né? A gente usa essa metodologia para poder realmente comprovar o nosso método, né? Porque aqui a gente não tem promessa de rentabilidade. Eu não vou falar para o Reginaldo, o teu dinheiro hoje e o da tua empresa vai render tantos por cento daqui a tantos meses. A gente se baseia na história,
né? Então a gente se baseia na história, claro, nos ativos, nas pessoas que estão por trás de cada ativo, de cada banco. Então a gente monta uma carteira que ela já performou durante o tempo e ela tende a performar, obviamente observando todos os cenários da economia, né? Diversificando o investimento, mas ela tende a performar conforme ela vem performando, né? Então por isso que a gente traz a história, traz esse período no tempo para o cliente ver que realmente está funcionando já há 3 anos, por exemplo. Eu dei o exemplo de 36 meses. E ele não estava com vocês. E ele não estava conosco, justamente. Muito legal. Esse cenário econômico que vocês analisam, provavelmente você já ouviu o Everton, o Júnior na Rádio Cidade, sabe que todo dia eles estão ligados no cenário nacional, ligados no cenário local, né? Entendem como que isso impacta no dia a dia. Então, quando vocês fazem essa análise do cenário, eu vou trazer aqui um cliente hipotético, né? Alguém que vende roupas, né? Que trabalha com tecidos, né? E aí vocês acompanham esse processo. Aí ele investe em soja, por exemplo. Vem com vocês aqui, eu não sei se isso é possível, me corrija, né? Mas ele investe com vocês num ativo em soja, né? E aí ele vê que o cenário da roupa está fluindo mais, né? E aí ele vê que o cenário da soja não, porque, sei lá, deu uma estiagem forte, a soja não está produzindo mais, né? Vocês o alertam nesse cenário, olha, é interessante que a gente pegue esse recurso daqui, invista lá. Como é que funciona esse processo? Nós temos um acompanhamento mensal de todos os nossos clientes, né? Então a economia, como tu mesmo mencionou, ela muda diariamente. Então esse é o nosso grande papel aqui também, o de acompanhar o cenário econômico. Por que é o nosso grande papel? Porque o empresário que ele está lá na ponta, sentado na cadeira ou no seu escritório, ele não tem o tempo de ficar, além de gerir a empresa dele, dar resultado para a empresa dele, e ficar acompanhando tudo o que está acontecendo de melhor no mercado financeiro. Nós fazemos isso por ele. Então, por exemplo, como você mencionou o exemplo da soja, muita coisa no cenário econômico pode mudar a questão do investimento. Então, poxa, um dólar mais alto, um dólar mais baixo, uma taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros mais baixa, uma taxa mais alta, um boom aí de commodities no mercado, enfim, várias situações podem acontecer diariamente e a gente está sempre atento aqui para poder estar, se preciso, mudando a estratégia, fazendo com que esse cliente acompanhe sempre os movimentos do mercado. Não deixar, mencionando novamente essa questão do banco, isso não é culpa do gerente, não estou aqui crucificando ninguém, mas realmente no banco hoje um gerente, por exemplo, ele não tem tempo de ficar olhando essa mudança diária que existe no mercado. E nós aqui, como trabalhamos basicamente a maior parte do nosso tempo com investimentos, a gente consegue estar sempre dando as melhores opções para os clientes, né? Pegando um gancho já nessa tua pergunta, hoje a XP ela é especialista, né, em mercado de capitais. Então as empresas maiores que querem abrir capital em bolsa, as empresas que querem emitir lá um título de dívida para poder captar recursos, todas essas opções a gente consegue analisar a empresa, analisar a necessidade da empresa e tá passando para ela, né? Estão percebendo, né? Everton Silva manja muito, Tom. É uma aula aqui para nós. Everton, o que mais que a gente poderia passar para esses empreendedores? De repente é aquela pessoa que o negócio está dando certo, né? Até tem um trocadinho aí, esse trocadinho ele está mais ou menos largado em algum lugar, numa poupança, num colchão, enfim, mas ele já está projetando para daqui 1 ano, 2 anos, ampliar o seu negócio, né? Se ele pega esse dinheiro e traz para junto de vocês, né? Entra nessa parceria com vocês, vocês conseguem orientar ele nesse sentido para pensar em investimentos não só em bolsa, em ativos, mas também em uma loja física, alguma coisa nesse sentido? Como é que se dá esse processo? O nosso objetivo é estar próximo do cliente e estar sempre dando para ele as melhores opções, né? Falamos muito aqui sobre só investimentos. Hoje a XP, principalmente a XP Empresas, ela não é só opções de investimentos. Hoje tudo que um banco tem, toda essa parte de crédito, toda a parte de derivativos, toda a parte de câmbio, hoje nós temos tudo isso na XP e muito forte que eu digo na questão agressiva mesmo de taxa, né? Eu ainda tenho bastante contato com gerentes de banco, enfim, por ter trabalhado, e eu vejo que a XP hoje ela é muito agressiva, mas as pessoas não sabem disso ainda.
né? Como eu te falei, o brasileiro, como ele não tem esse costume de precisar procurar mais opções, ele fica ali preso a uma amizade que ele tem com o gerente, enfim, é uma comodidade que ele está ali naquele banco há 10, 20 anos e ele deixa de aproveitar uma oportunidade única que o mercado brasileiro está dando tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física de conseguir ter mais informação, ter um atendimento melhor, na questão dos investimentos principalmente, né? Então, não crucifico ninguém, mas aproveitando aqui também para vender o nosso peixe aqui da Siglo, realmente tem muitas opções. Hoje uma conta na XP ela não tem custo para o cliente, então assim, diferente de muitos bancos aí que cobram taxas aí que a gente sabe que são bem salgadas. E hoje, por exemplo, na pessoa jurídica, nós temos todos os produtos que um banco pode oferecer para o nosso cliente. Então, é questão do empreendedor, do empresário sair um pouco da caixa, né, fora da caixa, e olhar em volta as opções que o mercado está dando para ele hoje. A gente está aqui no edifício EJB, na Avenida Marcolino Martins Cabral. Está aqui minha carteira, ganhasse. Tá? Qual é a sala aqui? Quem está acompanhando agora, de repente, gostei, quero conversar com eles. Qual é o horário que vocês estão por aqui, né? Qual é a sala, né? Como é que ele faz para encontrar vocês? Tem telefone só do Everton que eu possa colocar aqui embaixo para o pessoal fazer contato? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui abertos todos os dias. Se precisar vir no sábado, vir no domingo, nós viemos. É questão de combinar mesmo, porque, como eu te falei, hoje um negócio é nosso, a gente vive por isso, né? A gente respira esse escritório aqui, a gente respira investimento. Então, é muito fácil de encontrar conosco. Como você falou no começo, nós temos o boletim diário na rádio todos os dias. Tanto eu quanto o Júnior, a gente reveza, uma semana um fala, outra semana o outro fala um pouco mais, e estamos aqui no EJB, sala 1007, no 10º andar. Estamos aqui todos os dias, né, fazendo reuniões com os nossos clientes, prospectando novos clientes, conversando com as pessoas. Isso é muito importante ressaltar. Hoje a gente, como a gente mencionou, que é uma coisa nova para o mercado, as pessoas, principalmente Tubarão, as pessoas ainda têm um pouco de resistência com essa questão de sair dos bancos e tudo mais, mas às vezes elas deixam de perder a oportunidade de estar aqui conosco, trocando uma ideia, batendo um papo sobre investimentos, e de repente, mesmo que não vire nosso cliente, ela vai sair daqui com conhecimento para investir o dinheiro dela melhor e olhar com mais atenção para as oportunidades que o mercado aí está dando para ela. Então, assim, respondendo a tua pergunta, muito fácil de encontrar nós aqui no EJB. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 19 horas, nós sempre estamos aqui. Tem tanto o meu Instagram quanto o Instagram do Júnior, Everton Silva e Júnior Saquete. Então, assim, é bem tranquilo de encontrar a gente aqui em Tubarão. Quer ter esse bate-papo, quer vir aqui conversar com o Everton, quer aprender um pouquinho, de repente sai daqui um cliente, sai aqui pensando em investimentos, ou não, ou sai daqui sabendo um pouquinho mais. Então, edifício EJB, sala 1007, Avenida Marcolino Martins Cabral. Vem aqui, fica no prédio da rádio, tá esperando o quê? Everton, agora é o momento. Eu sempre peço no final do podcast, desse programa, né, que as pessoas mandem uma mensagem para os empreendedores, deem um recado, né? É o momento de você inspirar, provocar, criticar. É com você. Então, Reginaldo, mais uma vez agradecendo aí a oportunidade e me colocando à disposição de todas as pessoas que estão aqui assistindo, realmente de conversar, de bater esse papo, para você poder entender realmente esses jargões aí que aparecem no jornal, o que é IPCA, o que é taxa de juros, por que meu dinheiro não está rendendo. Nós temos aqui a resposta para 99% dessas perguntas. Então, venham até aqui, liguem, agendem um horário, procurem a gente nas redes sociais, a gente vai atender prontamente. O mercado brasileiro hoje está dando uma oportunidade gigante da gente poder estar aí conseguindo trazer, conseguindo mostrar para vocês opções melhores aí para vocês gerirem os recursos. Então, venham nos conhecer, venham bater esse papo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá feito o convite. Esse é o Empreender na Cidade, a gente vai ficando por aqui.
Lembre-se, tem um outro episódio que foi gravado aí com o Júnior Sacchetti. Procure no Spotify, no Instagram, no YouTube. Muito legal, também da Sigo Investimentos para você, tá? Fique com a gente aí, acompanhe o podcast Empreender na Cidade. Você que está no rádio, muito obrigado por sua audiência até aqui. Um forte abraço e fique com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.